We could take a journey down memory lane, but where would it really go? I already know you. Oi gente, bem-vindos a mais vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai fazer a review desse livro que a Intrínseca mandou pra gente. O livro é Lugares Escuros, da Gillian Flynn, a mesma que escreveu Garota Exemplar, que é bem conhecidinho. E Objetos Cortantes, que é não tão conhecidinho, mas também é bem conhecido. Aliás, todos os livros dela são. Bom, Lugares Escuros conta a história da Libby Day. Ela é uma mulher já, porém quando ela tinha 7 anos, ela não bem presenciou, mas ela estava na casa enquanto a família inteira dela foi assassinada de maneira, tipo, machadadas na pessoa, sabe? Violenta. Exatamente. Tudo bem que acho que ser assassinada já é uma maneira bem violenta. É. Mas enfim, tem uma diferença entre você levar machadadas e, sei lá, levar um tiro e morrer, né? E ela Anyway, é tudo horrível. Seguindo em frente. O irmão dela foi declarado culpado pelas mortes e desde a época do assassinato até os tinha dias uns 25 anos. Isso, ele esteve na cadeia. Como ela era a única testemunha, ela foi meio que responsável. Não que tenha sido responsabilidade dela o fato dele estar preso, mas tipo, ela que foi lá e concordou e falou e disse que foi ele. O Ben matou minha família inteira, prendam ele, basicamente. E aí depois, 25 anos depois, algumas coisas começam a acontecer assim e ela começa a se questionar se foi mesmo o Ben que fez tudo aquilo ou se a pessoa que realmente assassinou a família dela tá solta por aí, enquanto o irmão dela foi injustamente condenado. E é mais ou menos essa história contando por cima, assim. O livro é narrado em 2 tempos, ele é narrado tanto pela Libby nos tempos de hoje, como pela mãe dela e pelo Ben, que é o irmão, no dia que aconteceu tudo. Então a gente vê assim, o que aconteceu naquele dia, desde que eles acordaram até o assassinato em si. E isso é uma coisa que eu achei muito legal no livro, porque assim, quando começa, a gente sabe, ok, a família dela foi assassinada, ponto. Mas aí durante o decorrer do livro, por essas cenas que são contadas do passado, a gente meio que descobre de fato tudo que aconteceu naquele dia e tipo, tudo que levou exatamente ao como assassinato. foi. E pra falar a verdade, eu gostei muito mais das partes que eram no passado, porque o começo, quando ela conta o começo nos tempos de hoje, não acontece tanta coisa assim. No final vai acontecer mais coisa. Mas eu achei que desde o começo do livro, as partes no passado eram muito mais interessantes. Tinha muita mais coisa acontecendo, não era só ela, tipo, indo conversar com alguém, sabe? Coisa assim. Era realmente o que estava acontecendo. Eu achei muito mais interessante essas partes. Bom, esse livro não é o tipo de livro que eu normalmente leio, não porque eu não tenho goste, medo. porque eu gosto muito, exatamente, mas porque eu tenho medo. Por exemplo, enquanto eu li esse livro, eu não queria ir pra cozinha sozinha com medo de ser assassinada. Eu sonhei com assassinato. Essas somos nós, mas eu gostei muito dele, ele me surpreendeu demais. Eu já tinha ouvido e lido várias resenhas positivas da Gillian Flynn, e foi o primeiro livro dela que eu li, né, e tipo, ele me surpreendeu demais. E ele é um livro que te prende. Não só, tipo, agora eu tô lendo, tô dentro da história e ele tá me prendendo. Aí você para pra fazer alguma coisa, você continua com a cabeça na história, você fica, tipo, pensando em teorias e conspirações e, tipo, o livro não sai da sua cabeça até você terminar e, tipo, saber o que aconteceu e mesmo depois de você terminar. Você sonha com ele. Exatamente. É uma história envolvente, tipo, num nível absurdo, tipo, você não consegue pensar em outra coisa porque você fica obcecada. Devo dizer que esse livro me deixou extremamente chocada. Sério, eu acho que quando eu terminei de ler, eu passei umas 2 horas depois, assim, com uma cara, tipo, o que acabou de acontecer? O que foi isso que eu li? Como alguém pensou nisso pra escrever? Exatamente. Sério, eu fiquei muito chocada, muito perturbada e tudo mais. A gente já vai passar pra parte das notas pra gente poder falar um pouquinho mais da história e depois falar um pouco sobre spoilers. Bom, pra capa a gente vai dar 6, porque não gosto dessa capa, eu acho estranha, pra falar a verdade. Essa menina aqui, eu até entendo que tipo, é a Libby e ela está nos lugares escuros dela, por isso que ela está nessa posição fetal.
Mas não sei, não gosto, mas... Pessoal. tipo Seth Cohen. Mas a Intrínseca vai mudar a capa no segundo semestre e aquela capa original que acho que todo mundo já conhece de Garota Exemplar, que é o mesmo estilo. E eu acho aquela capa muito fofa, apesar de ela não ter literalmente nada, mas eu gosto daquela capa. Pra história a gente vai dar 9,5, porque é estranho, a gente dá notas meias, mas isso acontece quando a gente não consegue decidir entre 9 e 10. 10 porque ela é muito bem escrita. Assim, teve algumas coisas que no meio do livro, por exemplo, 3 pessoas morrem, as 2 irmãs e a mãe. Eu mandava umas mensagens pra Marina, tipo, sabe, enquanto uma morria, como que as outras não fugiram, sabe? Não faz sentido essa morte dela. E a Marina falou, deve ser erro do livro. Só que não, tudo que acontece tem uma explicação e, tipo, no final você fica, uau, tudo que aconteceu no livro faz sentido. Tipo, é tudo muito bem amarrado, não fica ponta solta. Então, como eu disse, ele é muito, muito bem escrito, super envolvente. Então, pra isso, a gente queria dar 10, porém a Marina queria dar 9 porque ela tem medo. Não, aqui eu ainda não consegui colocar na minha cabeça como alguém consegue escrever uma história assim. Eu fiquei muito perturbada mesmo, eu acho que a autora também é um pouco perturbada. E eu tenho medo de nunca quero encontrar com ela na minha vida. Só queria deixar isso Por claro. isso que a gente resolveu dar 9,5. Só que assim, é uma história completamente perturbadora, porém, essa é a premissa da história, sabe? Tipo, não dá pra você pegar um livro de thriller e esperar que ele seja bobinho. Ele é perturbador, assim, são os livros de thriller da vida, eu acho, porque eu não leio muitos. Pra personagens a gente vai dar 9, porque eu acho que... Eu não gosto muito do personagem dela, eu não consegui... Da Libby, eu não consegui nem sentir pena dela, sabe? Eu não sei, não foi um personagem que me... como chama? Cativou. Que, sei lá, me cativou. E ela era só, whatever, sabe? Era a parte que eu menos gostava de ler era dela. Não sei, ela não era um personagem legal pra mim. E também porque eu tenho sentimentos misturados sobre o Ben. Eu gosto muito dos personagens, ao contrário da Marina, eu realmente gosto da Libby. Eu meio que entendo ela, sabe? Tipo, olha a tragédia que ela passou. E tudo bem que nesses 25 anos ela não fez nada pra superar, mas, sei lá, é a maneira como ela reage com a tragédia e eu não vou julgar, porque, né? Mas sabe o que me deixa mais brava com ela? É que ela é muito folgada, sabe? Ela passou... sei lá quantos anos vivendo do dinheiro que as pessoas que sentiam dó dela doaram e ela nunca fez nada na vida, nunca trabalhou, e aí ela ainda tem algumas cenas que ela vira e fala assim, se tal pessoa, se tal criança não tivesse tido a família também assassinada, quem sabe eu não teria mais dinheiro pra mim, tipo... Não, eu entendo, ela é completamente egoísta, etc, mas, tipo, eu também entendo porque ela é assim, entendeu? Tipo... não Ela é completamente perturbada, assim como a história e aparentemente a escritora, ela é completamente perturbada. Mas o que eu acho dos personagens é que, assim, o livro tem muito personagem, tipo... A autora, ela me dá medo mesmo. O que eu acho dos personagens é que, além deles serem... Assim, a história tem bastante personagem, tem muitos personagens secundários que tem um papel importante para o desenvolvimento da história, e todos os personagens são bem complexos, bem interessantes, tridimensionais, tipo, todos eles a gente conhece ao longo do livro as motivações, tipo, eles são todos bem trabalhados, e assim, não existe esses são os personagens bonzinhos, esses são os personagens malvados, tipo, todos eles são pessoas normais, que cometem erros, alguns um pouco maiores do que os outros, por exemplo, deixar seu irmão na cadeia por 25 anos, ou, sei lá, mentir pro seu pai. Se bem que a menina que mentiu pro pai também, né, por favor, teve uma grande repercussão. Sim. Então todos eles cometem erros, e todos eles, ao mesmo tempo, têm um lado humano também, então, tipo, eles não... Você acha? Não acho que nenhum tem lado humano. Sim, eu acho. Só o Lyle. O Lyle era o mais legal, eu gostava muito dele. Mas de Lyle resto eles também. eram muito, sei lá,
lá, não achava eles nada humanos. Nem aquela menina de 10 anos que, como você disse, mentiu pro pai, ela era também perturbada. Sim, ela era também perturbada, mas tipo, ela era uma criança que cometeu um erro absurdo de mentir pros pais e depois ela acabou, tipo, ficando com medo de falar que era mentira, entendeu? Tipo, ok, ela era uma criança com medo, sabe? São meio que... Não que eles... meio que justificável, vamos dizer assim. Não que seja certo, mas eu meio que consigo entender e é justificável. Então, tipo, o que eu quis dizer com tudo isso é que os personagens não podem ser divididos em esses são os mocinhos, esses são os vilões, porque todo mundo... É porque ninguém é mocinho lá. porque todo mundo é mais ou menos vilão. E perturbado. Se a gente podia fazer um drinking game desse vídeo, cada vez que a gente fala fulano é perturbado, fulano é perturbado. Exato. Agora, uma coisa que eu queria comentar, que já não tem nada a ver mais com o personagem, fechamos essa parte do vídeo, é que eu queria muito não ter gostado desse livro. Quando eu comecei a ler, eu falei, por favor, Deus, deixa que eu não goste desse livro. Porque eu, e acredito que muitas pessoas nesse mundo, têm essa... fico obcecada, por exemplo, eu gosto muito desse livro, então eu preciso comprar todos os outros livros desse autor, sabe? Então eu não queria gostar, porque eu sabia que era de medo e eu não quero ler mais livros de medo. Só que eu gostei tanto que agora eu preciso comprar os outros. Mas ao mesmo tempo eu não quero comprar os outros porque eu não quero ter medo. E esse é o meu dilema do momento. Tenho medo na de ter vida. medo. Esse é o lema da minha vida. Tenho medo de ter medo. O meu drama do momento é eu quero comprar os outros livros dela porque eu gostei muito de Lugares Escuros, porém eu não quero comprar porque eu não quero ter medo. Talvez, se vocês forem pessoas normais, vocês achem ele levemente perturbador e sigam em frente, mas eu e a Marina não. A gente fica obcecada com isso pensando, medo, tô com medo. Mas pra falar a verdade, eu não tive assim tanto medo. Eu tive. Quando você disse que ficou com medo de ir na cozinha fritar o seu ovo, eu falei, cozinhar. pronto, vou morrer. Porque pra quem não sabe, assim, o nível de medo da Isa aqui e o meu é tipo, lá em cima. E aí eu falei, pronto, vou morrer além disso daqui. Mas então acho que eu já tava preparada e não tive medo, de fato, eu só sonhei. Não, eu tive medo, mas assim, não é que eu tinha medo da história. É que, como eu disse, eu tinha medo de ir na cozinha aparecer alguém me assassinar com machado. Tipo, não era pela história em si, era tipo a situação. Anyway, a gente tem muito medo, vamos seguir em frente. Agora pro resultado da nossa promoção de A Rainha Vermelha, quem ganhou foi... Vai estar escrito o nome aqui embaixo. E a pessoa tem 3 dias pra responder, a gente vai mandar mensagem no Twitter, então se não responder, a gente vai fazer um novo sorteio e vai divulgar no Twitter e no Facebook o novo ganhador. E aí segue o ciclo, essa pessoa tem 3 dias, se ela não responder, outra que tem 3 dias, enfim. Enfim, eles já entenderam. Bom, resumindo esse vídeo, apesar de a gente ter falado 432 vezes que ele é muito perturbador, eu indico muito, mesmo que não seja o seu tipo de livro, porque não era o meu e mesmo assim eu amei demais. Então, super indicado. Eu acho que todos vocês que nunca leram Gillian Flynn porque vocês têm medo, vão em frente, gente. Vocês vão ter medo, mas vale a pena. E é isso aí. Até o nosso próximo vídeo. And there's no